Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um curso, mini curso da Casa Fiat de Cultura. Eu sou Flávia Salvador, sou artista visual e educadora na Casa Fiat, e hoje a gente vai trabalhar um tema bem interessante. Nosso mini curso hoje chama Experiência Ampliada em Exposições de Arte, um espaço para todos. Mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, estou com uma blusa preta com a gola bem alta. Eu uso óculos, estou com um batom vermelho. Na parede atrás de mim tem algumas gravuras e alguns objetos de arte. E hoje quem vai nos acompanhar na interpretação de Libras é o Hélio Vieira. O Hélio é um homem branco, de cabelos curtos também, tá com uma camiseta preta, e a parede ao fundo dele também é branca. Então, para começar, falando dessa experiência ampliada em exposições de arte, ele vai ser composto de 3 episódios. É um mini curso bem simples, com que o conteúdo, a ideia dele é que ele rompa com as barreiras que existem entre o público, ou melhor, não é que ele rompa, é que ele dê instrumental, que ele proponha, que ele provoque o público a romper essa barreira, essa dificuldade de visitar exposições de arte, por às vezes se sentir não pertencente àquele espaço. E, como eu falei, né, são 3 episódios. No primeiro episódio eu vou abordar a questão dos fatos históricos, por que existe essa barreira entre público e exposições, especialmente exposições de arte. De forma geral, existe uma barreira pela cultura, mas em tratando de arte, isso é até um pouco mais intenso. O segundo episódio, eu vou falar um pouco de como que o ensino da arte tem sido abordado hoje em dia, e quais são as propostas do ensino da arte hoje, que contemplam justamente esses aspectos que nos estimulam a ter uma experiência estética, a buscar pela experiência estética, a se relacionar com obras de arte. E o terceiro episódio, a gente vai abordar um exercício, pequenas perguntas, um exercício super simples, mas que é para a gente se encorajar a entrar em exposições de arte e desfrutar do que está sendo exposto ali, do trabalho dos artistas. Como eu falei, né, de onde que surge esse projeto? Para quem não sabe, a Casa Fiat de Cultura é um centro cultural, né, um espaço museal, como é o termo que se usa mais academicamente. E na Casa Fiat, a gente tem exposições itinerantes que duram em torno de 45, 60 dias. E o que a gente observa ao longo dos anos, a Casa Fiat já existe há 16 anos, e o que a gente sempre observa é que as pessoas, muitas vezes, elas se sentem intimidadas pelo espaço, pelo que está sendo exposto, e a gente sempre pergunta para o público por quê? Por que você se sente intimidado? Por que muitas vezes você não tem coragem de entrar? O que cria essa barreira? E por causa disso, a gente percebeu que era necessário a gente criar propostas simples, mas que pudessem encorajar o público a usufruir mais desses espaços, ser consumidor, como a gente costuma falar, né, consumidor de cultura, de incluir esses espaços e essas exposições dentro do seu roteiro de possibilidades de entretenimento, de divertimento, de um momento para si, né, de tirar para si num final de semana, por exemplo. Daí surge esse projeto, né? Mas para começar, é legal a gente começar a se perguntar, a se provocar, porque se a gente não se provoca, se a gente não analisa o que nos impede de entrar, de estar nesses espaços, talvez a gente nunca deixe de fazer isso. E aí as perguntinhas, essas são algumas perguntas, mas o ponto de partida dessas perguntas é: se provoque. É, Perceba que você precisa se questionar, você precisa se tirar
do lugar de conforto, para poder entender por que aquele lugar, de repente, não é um lugar que você pensaria em visitar para se divertir. Você frequenta exposições de arte, especialmente? Por que sim? E por que não? Por que, de repente, se tem uma exposição de arte contemporânea, você não vai, mas se for de arte clássica, do Renascimento, você vai na do Renascimento e não vai na arte contemporânea? O que você espera quando vai em uma exposição de arte? Você espera ver só coisas bonitas, mas aí o que é bonito? O que é belo? Belo é só reprodução da realidade, um hiperrealismo, uma pintura hiperrealista, uma exposição de fotografia. Será? Será que é só isso que é belo? Aí, consequentemente, a arte é para ser entendida? Será? Qual que seria a proposta da arte? Será que a arte tem função? Será que é para a arte ter função? Bem, pensando nisso, aí a gente vai cair nessa, que muitas vezes é uma frase que a gente escuta. Eu não entendo nada de arte. Será? Todas as vezes que a gente conversa com as pessoas, que alguém fala, eu não entendo nada de arte, a gente sempre vai perguntar, né, vai devolver a pergunta, por que você não entende? Por que você acha que você não entende? E o que muitas vezes a gente percebe é que as pessoas confundem conhecer sobre a história da arte, sobre os movimentos artísticos, sobre o que motivou as mudanças da arte, né, dos estilos, dos períodos artísticos, que fez toda essa transformação ao longo da história. As pessoas confundem saber sobre isso, que na verdade é um conhecimento muito mais historiográfico, né, do que o usufruir, o se permitir ser afetado pela arte, o se permitir ser emocionado, ser comovido, ser atingido. As pessoas confundem essa coisa da experiência estética, que é essa relação que você tem, que você sente uma emoção, que você se sente de uma determinada forma quando você vê uma obra. As pessoas confundem isso com saber em que momento histórico, ou que tipo, que estilo, ou que técnica que é aquela produção. Por que eu estou falando isso? Para você ter essa experiência estética, você não necessariamente precisa saber como que aquele pintor fez, em que ano que fez, qual material usado, qual técnica, quem que eram os pintores que inspiraram ele, quais as influências que ele teve. Você não precisa ter isso para poder ser afetado, para poder se emocionar com uma obra de arte. E muitas vezes a gente vai se emocionar com coisas simples. Aí a gente fica assim, nossa, mas eu vou me emocionar vendo uma imagem? A gente não se emociona com uma cena, com uma sequência no cinema, com uma cena muito forte num filme que muitas vezes vira o frame, que vai ser a capa, né, desse filme. Se a gente consegue se emocionar assistindo um filme, escutando uma música, por que isso não pode acontecer com as artes visuais? O que acontece é que a gente tem um distanciamento. Não é que a gente não saiba, que a gente não tem educação sobre arte. A gente tem um distanciamento, ou seja, a gente tem uma falta de intimidade, porque isso não acontece corriqueiramente. Se isso acontecesse corriqueiramente, muito provavelmente a gente se sentiria à vontade, não se sentiria intimidado. Então, é isso. Quando a gente vai num espaço novo, tem aquele primeiro momento de você ficar um pouquinho com medo, de como que você vai se comportar, mas isso é aprendido muito rápido. E nesses lugares, não existe um comportamento muito específico para poder se ter, né? Existem algumas regras que cada lugar passa a sua regra na hora que entra, e ok, só isso.
mas nada além disso. Então, não existe razão para a gente se sentir intimidado e estar nesses espaços. E, no caso do Brasil, a maioria desses espaços são espaços abertos ao público, muitas vezes são espaços em prédios públicos que não se cobra para frequentar, especialmente, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem o Circuito Liberdade. A grande maioria dos espaços do Circuito Liberdade são espaços que têm acesso gratuito. Então, é um espaço de diversão, de entretenimento, que as pessoas deixam de frequentar muitas vezes por não conhecer, às vezes nem saber que é gratuito. Mas seguindo. Aí a gente vai começar a falar de razões para esse distanciamento. Uma razão, que essa é uma coisa muito pequenininha, que eu já falei, que é a questão da falta de intimidade que a gente tem com esses espaços e com a própria arte. Existe uma dificuldade, muitas vezes, de quando a gente se depara com um novo, porque a gente, muitas vezes, não está preparado para aquilo. Mas essa coisa de como se preparar para estar diante do novo, a gente vai falar no último episódio, que são essas perguntas, esse exercício para a gente se preparar quando estiver diante de uma obra. Aqui eu vou abordar como razão, uma razão que é muito forte, na verdade, para o distanciamento, especialmente de nós brasileiros, dessa apreciação estética, que tem a ver com a construção do ensino de artes visuais, o ensino de arte de maneira geral no Brasil. E aí eu não vou falar só de artes visuais, não, aí está muito relacionado com todas as expressões artísticas, seja música, seja dança, seja a fotografia, seja as próprias artes visuais num todo. Então, isso tem a ver com como que a história do ensino das artes visuais no Brasil acontece. O ensino de arte no Brasil, ele está no início, ele está atrelado ao ensino formal, porque ele era parte desse ensino formal, e ele inicia, né, parte do início desse ensino, do que seria do ensino de arte, não é arte especificamente, né, mas é uma coisa relacionada às manualidades, né, aquilo que a gente faz manualmente. Isso vem desde da chegada dos jesuítas, da instituição do ensino formal, e dentro de como o ensino formal constituído pelos jesuítas ele é criado, existe um estabelecimento de maior ou menor valoração entre a intelectualidade, aquilo que é produzido mentalmente, e o que é feito manual. Então, logo na primeira experiência no Brasil de ensino, já vem cheio, já é estabelecido uma relação em que se valoriza o que é intelectual e se dá menos valor, não é um desprezo exatamente, mas dá menos valor àquilo que é feito manualmente. Por quê? Aí essa resposta é uma resposta muito simples e que, infelizmente, ela perdurou. Ela perpetuou e a gente tem um resquício disso até hoje. Porque a quem que era reservado a produção intelectual, ao trabalho intelectual, o trabalho que não é feito manualmente, era reservado às elites, a quem detinha o poder, a quem estava no comando. E se esse é um trabalho maior, então as manualidades serão, obviamente, destinadas aos indígenas e aos escravizados. Então já começa a criação de um estigma de que isso não tem tanto valor, porque é feito é feito por preto, é feito por índio, e até que esse preconceito
é quebrado, não só o preconceito com a manualidade, com o que é feito manualmente, que tem muito, necessita de muito conhecimento, mas também o preconceito com que não existe o que é feito, não pode se dar valor maior ou menor por o que é feito por uma pessoa que tem uma etnia diferente ou que tem uma cor de pele diferente, até que isso é problematizado e isso é quebrado como um conceito, já havia sido estabelecido que a manualidade, tudo que é feito artesanalmente ou que é feito através das mãos, tem menos valia. E o pior é que esse conceito ele vai ser cada vez mais reforçado, né, com o correr da história, porque quando chega no período de industrialização, com o advento de produtos, né, e a indústria quer vender esses produtos, então vai se criar uma indústria da mídia, né, da venda, que vai falar que isso é mais interessante, é mais legal do que é feito em casa, né? Então, vamos pegar por uma coisa super boba. Mas uma roupa lavada na máquina de lavar é mais interessante do que uma roupa lavada manualmente. Um bolo feito numa máquina é mais legal do que um bolo feito manualmente. Então, assim, é lógico que o que foi construído de produtos, de avanços tecnológicos para produzir conforto e era produzido pela indústria, é super bem-vindo. Mas houve também o crescimento da industrialização, uma diminuição do valor do que era feito manualmente. E, infelizmente, começou a acontecer uma prática como se o que é feito manualmente é mais mal feito. Só que, se a gente for parar para pensar, isso não condiz muito com a verdade. Depende do que está sendo feito e como que está sendo feito. Porque uma joia produzida por um grande joalheiro, não existe produção industrial que seja capaz de produzir, de realizar uma joia tão perfeita e tão complexa quanto a feita manualmente. Então, a gente acaba comprando um conceito, na verdade, um preconceito, né? Que ele é propositalmente criado para desvalorizar e fomentar comércio. Então, assim, nesse período de 1549, que é o período dos jesuítas no Brasil, até 1759, essa ideia de que o trabalho intelectual tem mais valor e o manual tem menos valor, ela é instituída e acaba se consolidando. Daí, de 1759 a 1816, o ensino da arte, e aí deixa eu fazer um adendo aqui, o ensino das manualidades, ele acontecia no ensino, junto com o ensino jesuíta, porque justamente tinha essa necessidade de uma formação completa, né, do homem, mas com a ênfase maior no espiritual, e também porque precisava de alguma mão de obra para fazer o que era necessário na colônia. Só que quando eles vão embora, acontece um hiato desse ensino das artes, do ensino desses fazeres, e acontece realmente uma proibição, né, das indústrias relacionadas, indústrias não, das manufaturas relacionadas a isso, não dá nem para falar indústria, porque os equipamentos e a tecnologia não são industriais, né? Mas aí, nesse período, o aprendizado dessas manualidades, ele acontece a partir de artífices e artistas que vêm da Europa, que vêm de Portugal, para justamente atender às necessidades locais de a construção arquitetônica, né? Então, assim, os adornos de prédios, os móveis, isso tudo são pessoas que vêm da Europa e que muitas vezes acabam construindo ateliês de ofício, ou oficinas, né? Isso vai até, ou seja, aquele período colonial que a gente conhece, e até por isso que tem essa imagem de Santana do Aleijadinho, nesse período, o que se tem, que não é muito,
Não é uma para dizer que assim se pode procurar um ateliê que vai conseguir virar um artífice, não, tem toda uma dificuldade de se fazer parte de um ateliê de ofício, normalmente é hereditário, enfim, tem todo um. E é muito cerceado, obviamente, né, porque trabalha com ouro, trabalha com pedras preciosas, né, então é muito controlado, uma atividade extremamente controlada, mas isso não é um ensino formal de artes. Ele é muito segmentado. É óbvio que alguns desses artistas e artífices, e é interessante porque nós hoje chamamos Aleijadinho de artista, mas ele se intitulava artífice. Mas esses artífices, alguns conseguiam ter, ter êxito socialmente, né? Serem valorizados, enriquecerem, mas é lógico que isso era a minoria. Não dá para dizer que é uma atividade que tem um grande valor, que não é por aí. Alguns ateliês de ofícios ganham fama, são valorizados, são procurados, acabam tendo muito dinheiro, sim, mas isso não é a regra. Passado esse período, né, que é esse período colonial, aí vem 1816. 1816 é quando acontece a chegada da missão francesa ao Brasil. E qual que era a missão dessa missão francesa aqui? Era justamente trazer as novidades, entre aspas, né? Trazer o ensino, trazer a tecnologia. E naquele momento a França já está se tornando o lugar de ponta das artes mundiais, já não é mais a Itália. Então, vem trazer toda essa moda, né, todo esse estilo francês para o Brasil. E, a pedido de Dom João, e aí vai ser instituído, é só lembrar que em 1808, a corte portuguesa foge para o Brasil, fugindo lá de Napoleão. Então, precisa de dar uma modernizada no Brasil, principalmente na capital, né, no Rio de Janeiro, porque está muito bagunçado, não tem teatro, não, é tudo muito, né, muito provinciano, né, aquela coisa. E aí essa missão vem com essa para fazer isso, para trazer, para ensinar, para criar artífices e artistas. Porém, se a princípio a ideia original era criar uma escola que preparasse artífices e artistas para justamente ter quem faça, quem forneça toda essa sofisticação europeia que ficou para trás, para o Brasil, agora corte, né? Não se tem as razões por que não aconteceu isso, mas acabou acontecendo a instituição da Academia Imperial de Belas Artes, a criação da Academia Imperial de Belas Artes, e aquele primeiro objetivo de formar pessoas da população, né, assim, pessoas mais simples, para poder ser mão de obra para isso, acaba desaparecendo, porque a academia acaba ganhando o objetivo de tornar mais nobre as pessoas, os poderosos, a elite que estava instalada aqui. Então, se num primeiro momento tinha esse objetivo acabou não acontecendo. Quando isso acontece, quando essa mudança de objetivo da instituição, dessa Academia Imperial de Belas Artes, que talvez fosse ser um liceu de belas artes, né, de criar essa mão de obra, isso instala um novo grau, vamos colocar assim, de distanciamento da produção artística, da valorização da produção artística e meio que uma institucionalização de uma segregação social do que é arte, das belas artes e do que é feito manualmente ali para o cotidiano. E esse momento é um momento extremamente crucial
para a nossa relação com as artes no Brasil, porque a arte passa a ser vista como algo feito para a elite, pela elite e para a elite. Então, começa a ter uma relação do grande público, ou melhor, isso gera uma falta de relação do grande público com as artes, de maneira geral. Então, tocar piano, aprender canto lírico, balé, pintura, escultura, isso são conteúdos que eles são reservados para a elite, para tornar mais como é que eu posso dizer, gente? Mais nobre? Não, mais sofisticada essa elite. E acaba segregando literalmente a população do usufruto disso, né? De conseguir desfrutar disso. E aí as outras artes, né? Não que a população não produza arte, a população vai continuar produzindo arte. Só que dentro desse conceito vai existir a arte maior e a arte menor. Então, as artes decorativas, que é o que a população aprende, né, e que formam os artífices, é considerado arte menor. A arte têxtil, que produz tapeçarias, também é considerado arte menor. Então, joalheria, tudo isso que, de alguma maneira, é uma arte produzida, mas tem uma função, né, que é uma função de adorno, de decoração ou alguma coisa assim, ela passa a ser vista e ser tratada como arte menor. E essa arte que é a arte produzida pela mão de obra popular. Mas a pintura, a escultura, a dança, o balé, isso é reservado para a grande elite. Então, muitas vezes, as moças de família, os rapazes de família iam aprender isso na Europa e depois voltavam, trazendo as novidades, as novas técnicas, né? Eles iam se intelectualizar na Europa e voltavam para o Brasil trazendo isso. Esse elitismo, essa criação da arte que segrega, ela é muito prejudicial e ela vai reverberar até hoje. E é o que faz, muitas vezes, uma pessoa que passa em frente a um Palácio das Artes, que é uma instituição muito importante aqui em Belo Horizonte, é o que faz, muitas vezes, as pessoas falar, nossa, mas é um palácio, eu não posso entrar num palácio, porque palácio é uma coisa de nobre. Daí, quando é em 1870, aí vamos parar para pensar o seguinte, 1870... na Europa está acontecendo, começando a acontecer as vanguardas europeias, ou seja, essa arte acadêmica, cheia de regras, com um cânon muito fixo. Essa arte, ela está sendo questionada, ela está começando a ser estremecida, porque a arte até esse momento, sim, ela é uma arte que é basicamente de encomenda, não existe muito aquele contexto, o artista produz, o artista tem um grande nome e as pessoas admiram o seu trabalho, a característica dele, vão lá e compram. Não, muitas vezes é o quê? É um artista que sim é famoso, sim é muito bem visto, é grande na sua técnica, mas ele atende encomendas, então ele vai atender a encomenda de realizar um busto de um grande político, vai atender a encomenda de pintar uma cena histórica importante. A arte, ainda nesse momento, ela ela tem essa função de atender a encomendas, uma função social, que muitas vezes é de retratar algo que quer se dizer e não a realidade. Então, aí eu já coloco isso, por quê? Porque muitas vezes a gente quer e ver uma arte que retrate a realidade, mas não necessariamente aquele busto de um imperador romano, ele está sendo fiel à imagem daquele homem. Às vezes ali está cheio de informações que não são condizentes com a altura daquele homem, com o corpo daquele homem, mas tem o contexto, está retratando o império. Enfim,
Daí, ou seja, voltando, né? 1870 estão acontecendo as vanguardas europeias, a arte está começando a ser questionada na Europa, e aqui no Brasil começam as discussões sobre a necessidade de se institucionalizar, de ser obrigatório o ensino de artes no Brasil. Quais as motivações? Isso eram discussões, assim como acontece hoje, são discussões que estão relacionadas aos valores, aos conceitos da época, mas em 1880 é aprovada uma lei orgânica que institucionaliza, que coloca como obrigatório o ensino de desenho na grade curricular das escolas. Então, não é exatamente um ensino de artes, é um ensino de um desenho muito mais técnico, não no sentido do o desenho técnico, mas de técnicas de desenho, e as pessoas começam a associar que arte é desenho. Ainda está distante a ideia das várias formas de arte, das várias expressões artísticas, das várias técnicas, isso ainda está muito distante. Então, o que fixa é o ensino de desenho, como o ensino de artes, em 1880, e a partir de um projeto do Rui Barbosa. Daí, só um minutinho que aqui para mim ficou pequenininho. Daí, pensando, né, como que acontece essa história do ensino da arte, em 1971 é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases, é um momento da história do Brasil que, se a gente for pensar, o ensino é um ensino muito tecnicista, é um ensino que objetiva a formação técnico-profissional das pessoas a partir do segundo grau, que hoje seria o ensino médio. Então, não há um ensino, continua sendo um ensino de desenho, continua sendo um ensino de arte muito mais direcionado para preparar as pessoas para o mercado de trabalho do que realmente de fazer com que as pessoas sejam, ou melhor, que os alunos, que a população tenha acesso a uma formação mais completa como ser humano. Em 76 é instituído o curso de educação artística, que é a primeira formalização da formação de professores de artes no Brasil. E ela continua tendo uma disciplina que é obrigatória, que é a educação artística, nas disciplinas de formação que seria hoje o ensino fundamental e o ensino médio. Mas os professores que vão dar essas aulas têm que ser professores formados em educação artística, ou seja, agora é exigido que tenham um conhecimento, que tenham uma formação específica sobre isso. Daí a gente dá um pequeno saltinho para os anos 80, que ainda vai viver essa reverberação do ensino de educação artística. Vai acontecer, nesse momento vai ter muitas discussões entre os professores de arte, os professores que estão envolvidos, que percebem a importância desse conteúdo, mas até que isso realmente seja reconhecido como algo de valor, tem um caminho muito grande. Porém, na década de 80, a professora Ana May Barbosa, que é uma especialista em ensino de arte, ela propõe uma nova forma de ensino de arte que começa a ser trabalhada em algumas escolas, e ela traz uma nova forma de encarar a arte, que é a abordagem triangular. Por que a abordagem triangular é importante que se fale nela? Porque a abordagem triangular ela aborda 3 instâncias que parte do conhecimento que a pessoa tem, né, do escopo dela, do contexto dela, a história e o fazer. Então, não é mais essa ideia de que se você não... O que você sente, o que você sentiu ao ver uma imagem, não importa, o que importa é o que foi ensinado, que o autor queria falar, isso começa a ser quebrado. Porque a gente vai se relacionar com as obras de arte de acordo com o nosso repertório. Isso não tem jeito de ser retirado. E arte, ela reflete
o nosso cotidiano, a arte vai refletir o nosso contexto. Então, é claro que quando você escuta uma música, vou dar um exemplo, um Cálice do Chico Buarque, se você não sabe o contexto histórico em que essa música foi produzida, se você não entende o contexto histórico, ela não vai ter tanto valor, ela não vai te emocionar, ela não vai te afetar como uma peça artística, tanto quanto quando você sabe esse contexto. São experiências completamente diferentes. Você saber qual que era o contexto e entender que aquele cálice não é um cálice de uma taça, mas é um cálice de calar-se, que esse jogo de palavra é algo necessário acontecer naquele momento, porque naquele momento não se podia falar abertamente, porque é o contexto da ditadura. Enfim, o contexto, ele realmente importa, porque ele traz outros significantes, outras simbologias para a interpretação e para a relação com a obra. E no caso das obras de arte, é óbvio que também acontece a mesma coisa. Aí, para finalizar esse apanhadozinho rapidinho, é lógico, gente, que tem muitos outros meandros, outros detalhes que são super importantes, figuras importantíssimas, como Darcy Ribeiro também teve envolvido na avaliação do que deveria entrar ou não dentro do currículo, do conteúdo, né, determinar o conteúdo de ensino da arte, mas isso não é necessário, é só para a gente entender como que a construção do ensino da arte, como que ela nos trouxe aqui, nesse distanciamento do espectador, do público, do grande público, da frequência e do consumo mesmo de arte no Brasil. Aí, em 2017, já bem pertinho da gente agora, a nova lei de diretrizes e bases do ensino, que foi promulgada, né, aí virou a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e que institui parâmetros de conteúdo para o ensino. E aí em todos os campos, né? No campo das artes, no campo da matemática, das ciências. E essa base, ela toca em aspectos que são muito importantes. Esses aspectos a gente vai trabalhar no próximo episódio. E aí, para finalizar, um momento muito importante do ensino de arte no Brasil, que ele começa a criar um novo conceito sobre arte, que são as escolinhas de arte. Tem esse nome, mas é um nome que a própria Ana May fala que é uma maneira carinhosa de se referir às escolas de arte, que, na verdade, são escolas livres de arte, que têm um ensino direcionado para crianças. E aí, essas escolas, elas pegam aspectos que hoje são abordados pela BNCC. Então, a fruição, a livre expressão, a arte ser algo que flui de dentro do indivíduo para fora. Isso traz uma nova maneira de se relacionar com a arte e começa a criar uma geração que vê uma importância e vê a arte, encara a arte de uma maneira diferente. Só que, infelizmente, as escolinhas de arte não conseguem alcançar assim, um grande número da população, né, independente de elas serem pagas ou não, porque muitas vezes eram projetos de instituições como o MASP, que aconteciam às vezes até sem pagar. Mas começa a despertar a construção de um novo caminho, que é esse caminho da relação da experiência estética e do fazer artístico. Então é isso. E aí, só para finalizar, para fazer um apanhado geral, por que a gente está falando de história do ensino de arte no Brasil num minicurso que se propõe a fazer com que você tenha uma experiência ampliada em exposições de arte? Porque a gente ainda pensa em arte como algo feito para pessoas com um escopo, com um conhecimento especial, ou seja, pessoas
que tem acesso a esse estudo. A gente ainda pensa a arte como algo caro, distante e reservado para a elite, e a gente ainda pensa na arte como algo para a gente estudada, para ser desfrutada só por intelectuais, como se só quem tem estudo fosse capaz de interpretar o que um artista quis comunicar ou expressar com uma obra de arte. Desculpa, minha gata pulou aqui, fez um barulho. Então, gente, arte é expressão. Arte é expressão de todos com todos. E assim a gente finaliza o nosso primeiro episódio. No próximo episódio a gente continua, mas a gente vai abordar esses campos da experiência, como é essa experiência, como que a gente pode se despertar e quais são esses distanciamentos que precisam ser eliminados para depois a gente aprender um exercício para ir visitar com outros olhares as exposições de arte. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.